esse assunto, tá? Que todos nós temos aí algum sonho que se repete, alguma dificuldade para começar a dormir, por exemplo. Outras pessoas dormem e quando acordam não voltam a dormir, é um outro tipo de insônia. Existe aquela insônia em que você tem dificuldade para dormir, existe aquela insônia em que você tem dificuldade de voltar a dormir, tá? E o sonho também é um outro processo envolvido aí com a questão do sono, tá? Nós vamos entender a importância do sonho na relação com o sonho, com o sono. Sonho e sono na mitologia, inclusive, são irmãos, tá? Hipnos e Morfeu. Morfeu é o deus do sonho, apesar de muita gente achar que é o deus do sono, né? E Hipnos é o do sono, tá? Vamos trabalhar aí essas questões por hoje aqui. Então, curte o vídeo para dar o apoio e a gente começar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Me dá um feedback aí, por favor, do áudio. O áudio tá bom? Se o áudio estiver bom, manda um joinha, manda um like, um ok, para eu saber que o áudio de vocês está bom, para eu não ficar aqui falando e ninguém escutando. Por favor, me dá o feedback aí para a gente começar e saber que vocês estão conseguindo me ouvir. Kátia está ouvindo. Beleza, Rita também, você está me ouvindo bem. A imagem também está boa, por favor, só para eu saber se a conexão está bem. Bom, pessoal, eu acho que já podemos começar então, né? Temos um bom feedback de som aqui. Então eu vou com vocês traçar linhas de pensamento para que a gente saiba. Opa, a imagem está ótima, né, Kátia? Beleza. Traçar linhas de pensamento, pessoal, para que a gente compreenda, o sono em primeiro lugar. Nós vamos entender o que é o sono no final das contas e depois nós vamos compreender os sonhos e trazer aqui algumas pistas para a interpretação dos sonhos. Beleza? Estou usando como uma fonte bibliográfica para trazer isso aqui para vocês. É claro que eu não vou fazer as citações como estão nos livros, mas meus estudos com Garcia Rosa, infelizmente nos deixou há pouco tempo. Ele literário, mas também tem uma obra anterior à sua literatura em que ele fala ali da obra de Freud, tá? E o próprio clássico de Freud, a interpretação dos sonhos, em que ele vai trazer uma nova perspectiva para entender os sonhos, tá bom? Mas para falar de sonhos, eu prefiro começar falando de sono. O ato de dormir, descansar, enfim, tá? E podemos falar de alguns transtornos do sono também. Por quê? Porque muitas vezes nós temos dificuldade para dormir, dificuldade para iniciar o sono. Muitas vezes nós dormimos, mas acordamos ao longo da noite e temos dificuldade de retomar o sono. Às vezes a gente vai no banheiro, ou sente uma fome, ou algo acorda, algum estímulo externo. Mas também, por outro lado, existem casos em que a pessoa tem muito sono, tá? É um sono constante, é um sono em que a pessoa ela até deixa de ter uma vida social, um laço com o outro, tá? Considerando aí o que? Uma relação com um sono que gera um certo transtorno, tá? É um sono em que afeta ali a sua relação com o outro. Então existe tanto aquele sono que nós podemos dizer que toma grande parte do dia, por outro lado existe aquele que é
tomado pela dificuldade de ter o sono, ou seja, a insônia. Mas afinal de contas, o que é o sono? Qual que é a importância da gente dormir? Bom, esse é um assunto que todo mundo já tem uma opinião sobre isso, pois todos nós temos a experiência de dormir mais ou menos. O que nós vamos tentar fazer é novas linhas de pensamento, novas articulações para que a gente possa desenvolver o assunto. E vocês trazendo aí também a experiência de vocês, as perguntas, a gente vai desenvolvendo mais o assunto também. E então, o que é o sono? Pois bem, o sono, eu sempre uso uma metáfora, usando, por exemplo, a ideia de computador, software, que o sono é reiniciar o sistema. Então, quando a gente dorme, o que a gente faz é fazer um restart, né? um reiniciar do nosso sistema. Qual sistema? Todos eles. O sistema, desde o sistema nervoso ao digestório, ao sistema cardíaco, enfim. Ele tem uma grande importância, o sono ele tem uma grande importância para o organismo em geral. Ele não tem só uma importância, então ele descansa o coração, ele descansa o intestino, ele descansa o cérebro, ele descansa as células, ele descansa, enfim, o organismo em geral, tá? Ou seja, ele tem uma relação de restauração dos órgãos. Então, a gente está cansado, teve um dia em que, mesmo que a gente não tenha feito muita atividade, mesmo assim, a gente ainda cria pequenas lesões, lesões microscópicas, estresse, contrações, relaxamentos, e o sono ele tem a função de restaurar toda essa atividade que nós tivemos ao longo de um período, tá? Tanto à noite quanto de manhã. Então tem pessoas no story, deixei uma enquete, algumas pessoas perguntando se fazia diferença, eu funciono melhor à noite, eu funciono melhor pela manhã. Então a questão não é essa, a questão é de você poder usar o seu sono para que ele restaure ali o seu organismo, ou seja, aquele sono em que você acorda descansado. Essa é a primeira importância do sono, ou seja, ele tem uma relação imediata com a saúde mental, com um descanso do organismo. Mas aí, pessoal, que aí nós vamos dar o primeiro salto, tá? Que é o seguinte. Bom, se o sono ele serve para descansar, se o sono ele é restaurador, se o sono tem uma relação de reiniciar o nosso organismo, por que será que às vezes a gente dorme, mas não descansa? Então tem casos em que a gente dorme, mas acorda às vezes mais cansado ou sem a sensação de descanso, não importa as horas de sono. Nesse caso, nós estamos falando de qualidade do sono, não de quantidade de sono, tá? Então, o primeiro elemento aí relevante para a nossa live é a qualidade do sono. Pois bem, a qualidade do sono, então, ela diz respeito a algo que pode nos cansar mesmo dormindo. Então, que história é essa de nós estamos apagados, dormindo, mas será que existe em nós alguma atividade, algum exercício que permanece mesmo a gente dormindo? Essa é a questão que entra justamente os sonhos. Pois bem, os sonhos, pessoal, o que são os sonhos? Bom, quando a gente dorme, nós não temos o quê? Estímulos externos que nos influenciam tanto, tá? Quando a gente está acordado, geralmente a gente o quê? Reage ao mundo, nós respondemos ao mundo. Nós temos hora para acordar, hora para comer, nós reagimos às palavras do outro, nós reagimos aos olhares, nós reagimos o tempo todo. Nós temos ali uma série de disposições convencionais. A gente faz as coisas ali quase no automático, mecânico, reações de acordo com o quê? Estímulos externos que nós vamos nos envolvendo, que vão ali afetando o nosso corpo. A gente vê, e quando a gente vê é porque uma luz bateu nos nossos olhos, a gente sente
porque algum calor ou frio tocou a nossa pele. Pois bem, e quando a gente dorme e não tem nenhum estímulo externo relevante? Bom, porque quando a gente sonha, o que aparece de imagem, o que aparece de som, o que aparece de visão, não vem mais de fora. Não é mais um estímulo externo. Sendo assim, pessoal, quando a gente dorme, a gente continua tendo algo ativo em nós. Nós temos algo ainda que não para de funcionar. É como se fosse um trabalhador incansável. Não para de elaborar, não para de produzir, não para de juntar, de separar, não para de fazer, tá? Esse trabalhador incansável que faz com que o nosso corpo, mesmo dormindo, não descanse, é justamente os sonhos, é uma atividade psíquica, é o inconsciente que ele não tem o que? Pausa. O nosso corpo ele descansa, mas isso não significa que ele está passivo totalmente. Então, quando a gente dorme, nós ainda temos um resquício de atividade, ou seja, nós ainda temos algo que funciona em nós, que não para, tá? Percepções, memórias, lembranças que não são mais de fontes de fora, ou seja, vem de nós mesmos, vem do próprio corpo, vem da própria memória do corpo, tá? E depois nós vamos ver que também tem relação com desejo, ou seja, quando a gente dorme, ainda permanece uma atividade em nós. Esse é o sonho. Mas qual que é a importância dessa atividade em nós? Qual que é a relevância da relação do sonho com o sono? Bom, pessoal, vamos curtindo o vídeo aqui, isso dá um apoio para quem produz conteúdo no Instagram. Aqui embaixo tem um aviãozinho também, vocês podem enviar para pessoas que podem se interessar pelo assunto agora. Essa é a forma da gente dar o apoio aqui no Instagram. Vou continuar. Bom, a relação do sonho com o sono, pessoal, é a seguinte. Se às vezes a gente dorme e nem sempre a gente descansa, é porque é algo que não para de funcionar. Até aí está claro, certo? Mas esse algo que não para de funcionar também mantém o nosso sono. Vou explicar melhor. Vejam bem, se por acaso nós estamos dormindo, e eu acredito que vocês já viveram, todos nós já vivemos isso, eu gostaria que vocês escrevessem alguma experiência, alguma lembrança que vocês têm disso aqui nos comentários e vão enviando dúvidas também para a gente ir interagindo, tá? Se a gente está dormindo e a gente tem algum estímulo de fora, um barulho, às vezes um calor, às vezes uma vontade de urinar, aquela vontade que a bexiga fica cheia, enfim, alguma voz alta na rua, ou algum carro passa. Quando a gente está dormindo e a gente tem esse estímulo de fora, esse estímulo externo, o que acontece? Para a gente não acordar, o sonho pega esses estímulos e leva para o sonho, tá? Então a gente sonha com aquilo que quer nos acordar, mas a gente não acorda. Por quê? O sonho tem função de proteção do sono. Primeira definição de sonho. Então o sonho, ele protege o sono. O sono e o sonho, não é à toa que eles são irmãos na mitologia. Se bem que os irmãos na vida real não se protegem tanto, nem sempre. Eles têm uma função de proteção. Então, se eu estou sentindo vontade de urinar, eu não vou simplesmente levantar e ir ao banheiro. Eu vou primeiro sonhar com água ou com que eu estou urinando ou com algo do tipo, mas eu não acordo imediatamente, porque o sonho ele quer proteger o organismo do sono, de acordar, ele protege o sono, para que você permaneça dormindo. Perfeito? Essa é
a primeira definição de sonho e sua relação com o sono, tá? Então eles se afetam mutuamente. Então o sonho e o sono, eles têm uma relação direta. Tanto que o sonho pode ajudar a manter o sono, quanto ele pode ser muito intenso e não ser um sono reparador. Beleza? Então ficou talvez mais claro, pessoal? Põe aí para mim se tá beleza, se eu já posso passar para o próximo ponto. Se tá tranquilo, tá compreensível, manda um joinha aí, escreve aí se tá bom para eu já prosseguir para o próximo ponto, tá? Eu estou sintetizando aqui a relação do sono com o sonho para a gente ir aprofundando, tá? Beleza, show essa explicação. Que bom que tá compreensível aí. Bom, vamos lá. Então vocês nunca mais vão esquecer. Só que o Freud, nosso querido Freud, esse velhinho simpático ele foi, eu acredito que ele tenha sido muito simpático e inteligente. Ele diz que não adianta necessariamente a gente sonhar com a vontade de urinar. A gente precisa levantar e urinar. Tem necessidades que o sonho não realiza. E não adianta, tá? Se você está sentindo frio e aí você começa a sonhar com gelo, com casacos, enfim, uma hora você vai acordar e vai ter que se cobrir. Então o sonho tem um certo limite quando a relação é com o mundo externo. Agora que vem o grande pulo do gato, quando vem a questão aí que vai para além, que é a seguinte, pessoal. E quando o sono e o sonho não tem relação com o mundo de fora, com o mundo externo? E aí que tá. Porque muitas vezes o estímulo que nós temos, tá? Muitas vezes o estímulo que nós temos enquanto estamos dormindo não vem de fora. O estímulo que nós temos, às vezes, vem de outro lugar, que é justamente essa relação do corpo, é uma relação psíquica, uma relação de memória, de lembranças, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque até agora eu estou falando de uma relação com algo que nos afeta de fora e que o sonho sonha. Mas às vezes o sonho é motivado por algo que não vem de fora. Eu estou repetindo isso porque é muito importante esse novo passo que nós vamos dar. Quando a gente está dormindo, a gente vê. Quando a gente está dormindo, a gente ouve. Quando a gente está dormindo, a gente sente na pele. Quando a gente está dormindo, a gente tem medo, a gente tem tesão, a gente tem angústia, a gente tem sensações idênticas de quando a gente está acordado. Mas é aí que está. Por que nós temos todas essas sensações quando estamos dormindo? Qual que é a importância disso? Por que se eu estou acordado eu tenho essas sensações? E por que quando eu estou dormindo eu também tenho essas sensações? Tenho essas imagens, tenho essas palavras que surgem, mas não tem ninguém me dizendo nada. É um sonho. E é aí, pessoal, é aí que Freud vai dizer que há a importância do sonho. Não é aquele sonho com vontade de ir ao banheiro porque a sua bexiga está cheia. Esse é um sonho motivado por fora, motivado ou porque algum barulho, você ouve um estalo, o pneu estoura na rua. Para você não acordar, você sonha com uma bazuca estourando. Tá? É o sonho protegendo o sono, tá? Só que o que acontece quando a gente sonha e não é um estímulo externo? Pois bem, é aí que Freud vai dizer, essa é a grande importância do sonho, quando o estímulo dele não vem de fora, mas vem de dentro. Sabe por quê, pessoal? Porque nesse caso não tem nem para onde fugir. A causa do sonho é você. A causa do sonho é seu corpo. A causa do sonho são seus medos, a causa do sonho são seus desejos, a causa do sonho são suas lembranças, a causa do sonho é aquela raiva que você não elaborou, a causa do sonho é aquele desejo que você não realizou. Então o sonho já vai ter uma outra relação, uma relação íntima com o seu organismo, com a sua vida, com o seu psíquico. E aí o Freud vai dizer, temos que dar atenção a esse sonho, porque esse sonho diz de uma causa que não vem de fora.
Beleza, pessoal? Então esse é o segundo ponto. Primeiro nós vimos o sonho como protetor do sono, mas agora nós estamos vendo o sonho como realizado pelo nosso próprio corpo, pelos nossos próprios desejos. Beleza? Então há uma inversão enorme aí nessa relação, tá? Então, o que estimula o sonho não é mais uma causa de fora, mas uma força vital. Essa força vital nós vamos chamar de desejo, tá? Mas existem sonhos que não são só desejo. Nós vamos chegar lá também. Pois bem, mas existe, pessoal, o quê? Uma coisa muito esquisita no sonho, não é verdade? O sonho ele vem muito embolado, ele vem atrapalhado. O sonho ele vem de uma forma não muito literal. O sonho ele vem de forma misteriosa, enigmática, tá? E como que nós poderíamos interpretar um sonho, já que ele é tão importante, já que a causa do sonho sou eu? Como é que eu vou interpretar o sonho se ele é tão esquisito, se ele é bizarro, se eu até sinto angústia muitas vezes com ele? E às vezes eu nem lembro do sonho, tá? Então Freud vai trazer que muitas vezes a gente sequer se lembra do sonho, tá? Mas é interessante isso que nós temos consciência quando estamos dormindo. A consciência, pessoal, é essa atividade de ver, sentir, cheirar, ouvir, tá? Então nós temos consciência dormindo, tá? Então o sonho não é o sono e o inconsciente ele não é a falta da consciência, porque você quando está dormindo você tem consciência, porque você lembra do sonho como se fosse uma história, como se você estivesse vivendo, tanto que existem sonhos que são parecidos com experiências reais, tão reais que você acorda e ele faz alguma diferença na sua vida, ele faz com que você vá tomar alguma decisão, que você volte a falar com alguém, com que você mude a sua relação com algo, tá? Então tem sonhos que têm uma importância sensacional para a nossa vida. Então o sonho ele não é só uma coisa ao acaso, uma feitiçaria, uma bruxaria, uma coisa esquisita que vem, encarna em nós e atrapalha nosso sono às vezes. Não, tá? Às vezes a gente esquece do sonho porque nem sempre nós recebemos o nosso sonho de forma literal, nós resistimos, tá? Então, pessoal, nós não temos um acesso direto a essa realização, tá? Do desejo. Então, o sonho vem mais ou menos o que? Deformado, tá, pessoal? E algumas pessoas, eu vou trazer agora uma relação de sonho com insônia. Vamos lá. Eu já vi um caso, ou vários casos, na verdade, mas eu vou tratar de um caso específico, tá? Em que, pela pessoa ter um determinado sonho, ela não dormia, tá bom? O som tá falhando, me dá um feedback aí do som, pessoal. Se o som estiver falhando, me dá um feedback do som aí. O Miguel disse que está falhando. Bom, beleza. Bom, vamos continuar então. Existe um caso em que eu acompanhei na clínica em que a pessoa, tá, não dormia, tá, não dormia pelo conteúdo do sonho. Olha só, hein? A insônia era causada pois a pessoa não queria sonhar com um determinado sonho repetitivo que ela tinha. Então a insônia era causada pelo medo de um sonho, tá? Bom, qual que foi a importância desse sonho? Qual que é a importância desse sonho? Com esse sonho, foi possível trabalhar justamente o que tirava o sono. Se a gente começar a perceber, a vida humana ela é marcada por muitos símbolos. Então, nós não podemos ser simplesmente literais sobre a nossa vida. A palavra ela tem uma função de simplificar algumas coisas,
de metaforizar outras, de transformar outras. Por isso que a gente usa a palavra para elaborar, para dar novos sentidos, novos rumos para a vida, novos significados para coisas que a gente acredita que são, mas que deixam de ser. Então, a pessoa, em resumo, qual que era a questão? Havia algo que tirava o sono, tá? Era metafórico, mas era real também. Então era simbólico ao mesmo tempo que era real. E isso que tirava o sono estava aonde? No sonho, tá? Então, essa é uma questão. Como lidar então com essa situação? Pois bem, na interpretação dos sonhos, pessoal, o que é importante na hora de interpretar um sonho, como nesse caso, como que nós interpretamos um sonho? Eu sempre peço na clínica o sonho. Sonhou? Traz e a gente vai trabalhar em cima do sonho, o que tiver elementos, palavras. Por quê, pessoal? Às vezes, olha só, hein? Às vezes, olha como que o sonho ele é capaz de travessuras gigantescas conosco. Às vezes nós sonhamos com coisas enormes, fantasiosas, com elementos muito estranhos para a gente. E às vezes surge um afeto, às vezes surge uma palavra no meio do sonho, que às vezes aparece algo muito esquisito só para que aquela palavra surja. E essa palavra que vai ser fundamental a ser trabalhada no sono, no sonho, tá? Vou dar um exemplo de uma interpretação de sonho, para usar a questão da metáfora, uma pessoa, né, em análise disse para mim que ela estava com o cabelo cheio de capim. Não tinha cabelo, era capim, né? E eu pedia para sempre prosseguir, né, com o relato do sono, do sonho, né? E aí ela falou, é mato, só mato, só mato, só mato, só mato. E aí nós chegamos na questão do matar, tá? Que era muito importante ali na história de vida, né? A morte e matar, o desejo da morte aparecia dessa forma na vida da pessoa, somato. Só que, veja bem, no sonho aparecia gramas na cabeça, mas no relato aparecia somato, somato. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? No sonho, tá? E aí a gente tem que compreender que não é algo simples a interpretação do sonho, mas também não é algo impossível de ser feito. O importante do sonho, pessoal, vejam bem, não é só o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente enquanto dorme. Mas uma das coisas mais importantes do sonho é justamente contar o sonho. Vejam bem, que essa é uma das grandes descobertas de Freud, em que Lacan tem toda uma obra para trazer isso, que uma das coisas mais importantes do sonho é o relato dele, porque quando nós relatamos o sonho, saem palavras, saem sentidos, saem significados, tá? Que às vezes nos pegam de surpresa enquanto a gente está falando, às vezes trazem ambiguidades, às vezes trazem paradoxos, tá? Mas a gente precisa relatar para haver justamente a interpretação do sonho. Então, esse é um outro ponto, porque o próprio Lacan vai trazer, para quem não sabe, Lacan prossegue com a psicanálise após Freud, tá? Lacan vai dizer que a interpretação do sonho é o próprio relato do sonho. Vejam bem, pessoal, quando alguém relata um sonho, ela vai selecionar palavras para explicar o próprio sonho. Por quê? O sonho, ele tem uma estrutura alucinatória. O que é uma alucinação, pessoal? Quando eu vejo aqui a tela do meu celular, o celular ele estimula o meu campo visual, a região do cérebro, nervosa, e eu vou ver o celular a partir de um estímulo que vem de fora, tá? A alucinação, pessoal, eu não sei, espero que esteja sendo compreensível. A alucinação é o contrário.
tá? O celular não vem de fora, ele vem de dentro. Ele vem de uma lembrança, ele vem de uma memória e aparece nos meus olhos. Eu assisto o celular dormindo, tá? Então a gente vê, a gente ouve, a gente sente. Só que nem sempre no sonho a gente fala. Então quando a gente acorda e vai relatar o sonho, nós vamos ter que condensar esse sonho em palavras, explicar esse sonho, traduzir esse sonho, entre aspas, não é bem uma tradução, mas interpretar, acho que é a palavra mais correta, esse sonho em palavras, essas experiências alucinatórias e corporais em palavras. Mas, vejam bem, pessoal, a gente escolhe determinadas palavras e não é à toa, não é em vão, não é em vão. Nós selecionamos é o eixo vertical e combinamos as palavras que é um eixo horizontal, tá? É o eixo sintagmático e paradigmático, mas isso é uma outra live, em que a gente junta as palavras para explicar o sonho. Quando a gente escolhe as palavras para explicar o sonho para alguém, a gente já está interpretando o sonho e essas palavras são relevantes. Nós temos que pincelar uma ou outra palavra, tá? Não precisa, pessoal, ser a história do sonho. Não necessariamente a história do sonho é importante, tá? Às vezes a gente puxa algo ali que é muito relevante para a minha vida atual e que o sonho traz. Bem como o sonho também pode trazer experiências corporais que vão me ajudar, quando acordar, a ter experiências físicas. Às vezes o sonho nos antecipa algumas experiências, ele nos ajuda a viver, tá bom, pessoal? Então esse é um outro ponto em relação aos sonhos, ele ajuda a viver. E os sonhos e sua interpretação é o próprio relato do sonho. Então, olha aqui, está dizendo, ó, a Renata disse, como relatamos diz muito de nossa interpretação do sonho. Essa é a questão. Como a gente relata, assim que a gente relata, a gente já está trazendo a gente. Por que isso é importante, pessoal? Essa é uma das grandes contribuições, tá, da obra do Freud. Quando eu relato um sonho, pessoal, eu estou relatando uma experiência que só eu tive, ninguém mais teve. Só eu vi, só eu ouvi, só eu senti. Ninguém mais viu, ouviu ou sentiu. E quando eu relato isso, eu estou falando e estou trazendo palavras de uma experiência muito íntima. Então essa é a importância do sonho. Porque tem a mesma relação, pessoal, do que eu querer interpretar uma obra de arte. Eu vejo uma obra de arte, quando eu começo a falar de obra de arte, no final das contas, eu estou falando de mim mesmo. Eu estou falando do que aquilo ali me afetou. Tá bom? É isso que é parte importante da interpretação dos sonhos, tá? Então tem uma relação aí com a linguagem, com o simbólico. E aí que dica que eu dou para vocês, pessoal, tá? Não é uma dica, isso não significa que seremos interpretadores do sonho, tá? Mas a dica que eu dou é a seguinte: quando vocês sonharem, talvez seja uma experiência bacana vocês falarem do sonho em voz alta para vocês mesmos. Parece doideira isso, não é? Mas enfim, cada doido com sua mania. Eu não vou julgar ninguém se fizer. Então, outra experiência é anotar o próprio sonho. Uma outra experiência é contar o sonho para alguém. Mas, cuidado! Quando você conta seu sonho para alguém, você pode estar ali revelando ou trazendo questões íntimas e ambíguas que quando você vê, já foi. Porque isso é parte do relato do sonho. Tá? Você está contando um sonho e aí você seleciona palavras que podem aparecer e você nem percebe. Tá? Percebe depois, percebe com o outro. Então, o outro é muito importante na interpretação do sonho. Tá? Nem sempre somos capazes de produzir uma interpretação do sonho nós mesmos. Até porque o Freud vai trazer que a interpretação dos sonhos ela não se limita a uma interpretação só. Tá? Ele diz que o sonho, o termo técnico que ele usa é sobredeterminação. O que isso quer dizer? Que o sonho é determinado por vários elementos, tá? Tem um desejo, tem uma elaboração, algo a ser elaborado do dia anterior, tá? O sonho, ele tem, lembra que o sonho tem uma força vital?
Então, às vezes, o sonho à noite ele elabora uma situação do dia, tá? E ajuda você a viver, tá? Por mais angustiante que seja, tá? E esse é um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, porque às vezes a gente tem sonhos ruins. Então, qual que é uma outra função do sonho também? Para a gente já ir para as perguntas. Uma outra função do sonho, pessoal, mesmo que o sonho seja ruim, mesmo que o sonho seja angustiante, ele traz uma repetição muitas vezes. Isso significa que é todo o seu corpo lutando para elaborar algo que não se elaborou. Se volta, pessoal, é porque precisa elaborar. Se volta mais uma, mais duas, mais três vezes, é o corpo repetindo para tentar dar novos sentidos, novos significados, mesmo que isso cause dor. O sonho não pensa no que ele vai te causar, ele simplesmente é. E ele surge justamente, pessoal, para tentar te ajudar. O sonho ele é nosso parceiro de vida, é uma força vital. O sonho, é difícil um sonho trazer algo que vá te prejudicar. Pelo contrário, às vezes a gente sonha e lembra e vive uma experiência com alguém que já morreu. E não necessariamente isso é uma experiência ruim, sabe? É uma forma de ter um novo encontro ali, mesmo que seja em sonho, tá? Então, às vezes a gente elabora o luto no sonho, tá? Ou, por exemplo, na situação da pandemia, o sonho ele tem, às vezes, interpretado o que está acontecendo no mundo, tá? As situações de risco, as situações de morte, existem sonhos de perseguição. O coronavírus é um perseguidor, mas não só ele, né? Há outras questões também, mas enfim, tem aí uma série de elementos que o sonho traz, tá? Que ele ajuda a elaborar a nossa vida cotidiana, mas não só a vida de fora, mas também aquilo que tem de desejo em nós. Então, pessoal, o sonho ele não só realiza, tá? Desejos, esses desejos que eu digo, pessoal, não é desejo comum. Eu quero tomar um café, eu quero viajar, eu quero ter um carro, eu quero ter um emprego. Não é isso. O desejo que o sonho realiza diz respeito a uma necessidade de realização, tá? Uma necessidade de ser, não de ter, tá? Eu vou dar uma olhada aqui em umas perguntas. Pessoal, escreve aqui a participação de vocês, que isso é muito importante, tá? O sonho é um aviso? Miguel está perguntando se o sonho é um aviso. Olha, Miguel, parte da nossa vida nós não percebemos. Parte da nossa vida passa batida. Até porque a nossa capacidade perceptiva é muito pequena. A gente tem que selecionar o que a gente vai ver. A gente deixa passar infinitas informações, tá? Até para a gente se proteger. Então, às vezes, mas o corpo não deixa barato. O corpo, ele produz interpretações, produz percepções que nem sempre a gente se dá conta. Falando em termos comuns, falando em termos de Freud, nem sempre a consciência percebe as suas percepções. Portanto, Miguel, sim, o sonho ele é capaz de produzir avisos, inclusive sobre nossas próprias posturas, tá? Às vezes você aparece num sonho de forma arrogante, aí você se estranha. Eu não sou arrogante, né? É o seu ego falando. Então, sim, o sonho ele traz avisos. Ele também pode trazer avisos, por exemplo, de uma doença, tá? É possível você sonhar com algum adoecimento, tá? Que o corpo percebe, mas que a sua consciência não percebe ou nega, e aparece no sonho. Então dê atenção aos seus sonhos. Pode aparecer adoecimento nos sonhos? Pode. É um aviso? É. Ou mesmo sobre outras pessoas, porque o sonho interpreta, o nosso corpo interpreta o mundo e muitas vezes aparece no sonho. Tá bom, Miguel? Então o sonho pode ser um aviso, sim. Tem os sonhos com conteúdo repetido, são não idênticos, mas com a mesma essência. Olha só, isso é interessante. Quando diz que não são idênticos, é uma tentativa de elaborar, são novos elementos aí, tá?
mas a mesma essência, talvez é porque essa essência não foi escutada. Pode ser que essa essência ainda não foi revelada, não foi assumida, tá? Às vezes nem sempre a gente assume ou sabe lidar com alguns elementos que aparecem no sonho. Ou pode ser, como diz o Miguel, um aviso, ele está querendo te avisar e você não quer escutar. Eu sempre brinco que o sonho, muitas vezes, ele pode ser uma carta enviada para a gente que a gente não abre. Então, talvez seja uma possibilidade também, né? Quando outras pessoas sonham com a gente, teriam alguma relação realmente conosco ou não? Tinha que ser uma pergunta da Rita. Olha só, quando a gente sonha, a gente vai sonhar com outras pessoas ou outras pessoas vão sonhar conosco. Pode ser um sonho amigável, pode ser um sonho mais violento, pode ser um sonho erótico, pode ser um sonho esquisito, enfim. Rita, nem sempre, olha só, hein? Se nós estamos falando que o sonho ele é simbólico, nem sempre nós temos que levar ao pé da letra. Às vezes você aparece no sonho da pessoa para que ela, ao relatar o sonho, apareça algo para ela que talvez você represente. Pode ser, inclusive, que no sonho ela seja você, né? E você não seja você. Gente, sonho tudo é possível. Freud vai trazer que lá não tem ou é um ou é outro. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque sonho é liberdade. Sonho é onde é a possibilidade de uma nova vida, de uma saúde, de um desejo, da emergência do corpo em sua potência. Então, não necessariamente se a pessoa sonhou com você, significa você, mas talvez algo em que simbolicamente, algum traço ali simbólico, você tenha relação com a pessoa. Pode ser literal também, mas nunca é só isso. Nós somos muito mais que isso. Nós somos uma produção incessante de sentidos, né? Então pode ser ali que ela esteja sonhando contigo, mas você é só um elemento para puxar uma outra coisa, tá? Que você talvez tenha sido fundamental para aparecer, tá? Eu posso sonhar, sei lá, contigo para talvez trazer alguma outra realização que não tenha necessariamente a ver contigo, diretamente. Ou pode ser, Rita, que às vezes sonhar contigo seja uma forma de eu acordar, eu ir falar contigo, porque eu não falo há muito tempo, ou porque eu estava magoado. Então o sonho, ele ajuda a viver, tá? O sonho, como eu estou trazendo, ele é uma força vital também. Sonhar com alguém morrendo, vai acontecer a morte dele ou de alguém? Olha, os sonhos não são literais, nem sempre. Às vezes, sonhar com morte não significa a morte da pessoa, não significa premonição. Talvez você até deseje que essa pessoa morra, não sei, mas não necessariamente é uma premonição quanto à morte do outro, tá? Até porque talvez sonhar com a morte de uma determinada pessoa, essa determinada pessoa apenas aparece para que você tenha a questão da morte ali a ser elaborada, tá? Às vezes eu sonho com a morte do outro, quando na verdade o importante é a questão da morte na minha vida, tá? Ou o medo da morte na pandemia, ou, por exemplo, vamos supor que você sonha, eu estou inventando, tá, pessoal? É exercício da imaginação também para tentar explicar um assunto tão complicado que é o sonho. Então vamos supor, o Miguel, que você sonha que uma pessoa morreu. E aí, essa pessoa morrendo é um alívio, porque não foi você que morreu, tá? Então o sonho tem dessas coisas, às vezes do seu próprio medo de morte, tá? Então não necessariamente quer dizer que a pessoa está morrendo e que ela vai morrer quando você acordar, tá? Ou talvez seja até, o sonho é uma força vital. Pode ser o que? Você sonha com a morte da pessoa,
justamente para você acordar e procurar saber se a pessoa está bem. Então ali é um exercício até de empatia que o sonho traz para a gente em nossa vida cotidiana. Então, eu não estou trazendo uma interpretação, eu estou trazendo várias interpretações de hipóteses muito abertas, tá, pessoal? Porque não existe, deixar bem claro, não existe manual de interpretação dos sonhos. O que eu estou trazendo aqui são exemplos imaginativos, só para tentar ilustrar essa relação que nós temos que ter com os nossos sonhos, tá? Então, quem define, quem interpreta o sonho é sempre o sonhador. O que nós fazemos quando ouvimos os sonhos é possibilitar que essa interpretação aconteça, que o relato seja feito e a partir do relato a gente veja qual que é o desejo, qual que é a força vital que está em relação, né, com essa vida, qual que é a elaboração que está se dando nessa vida, qual que é a importância desse sonho para a saúde mental. É um conteúdo ruim? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Então, o sonho tem grande, tá, importância. Sabrina perguntando como você explica o déjà vu. Olha, o déjà vu, ele geralmente é uma travessura da nossa memória, tá? Às vezes, a gente tem a sensação de que nós estamos vivendo aquilo ali novamente, talvez exatamente como a gente viveu, ou algum elemento idêntico com o que a gente já viveu, tá? Muitas vezes essa relação aí com o déjà vu geralmente diz respeito a uma memória falsa, mas independente da sua crença ou fé nisso, se é uma explicação científica ou não, o déjà vu pode também ser usado para a favor da vida, tá? Tentar ver se há nesse déjà vu aí algum elemento importante, algum elemento ali essencial que você possa usar isso para a sua vida cotidiana, tá? Mesmo o déjà vu, a gente sonha com algo, vai em um lugar muito estranho, a gente nunca foi naquele lugar e fala, eu já estive aqui nos meus sonhos, né? Então, a gente perceber, talvez o déjà vu seja até uma forma de valorizar aquele lugar, ou enfim, e talvez pegar esse valor ali e tentar levar ele para alguma interpretação, porque pode ser que esteja ali falando muito de ti, afinal quem sonhou foi você, né? Então isso aí é uma possibilidade de interpretação do déjà vu, tá bom? Pessoal, então, para concluir, tá? Nós vimos que a interpretação do sonho é sempre um relato do sonhador, ou seja, o que interessa no sonho é a linguagem do próprio sonho, tá bom? Não é a linguagem da moral, porque no sonho não existe moralidade, tá? A moralidade ela vem de fora, vem do discurso, vem de práticas, tá? Vem das verdades que a gente acredita do mundo, vem de forças, de opressões, vem de constrangimentos, e o sonho ele tenta sobressair ao constrangimento, tá? Então ele vem das palavras e dos afetos, tá? Lembrando, pessoal, é muito importante, tá? É muito importante também falar do afeto que estava no sonho, pois Freud fala, mesmo que o sonho tenha um conteúdo bom ou ruim na sua avaliação, de prazer ou de dor, o afeto é que é importante. Tá? Então é um sonho esquisito, mas ele me trouxe uma paz, por exemplo. Então a paz é um afeto muito importante, traz muito da importância do sonho, tá? Não sei se é no sonho, mas é a sensação de ter acontecido ou estado naquele lugar. Pode ser mesmo travessuras da memória, tá? Às vezes a gente tem a sensação, e existem alguns vídeos no YouTube, Sabrina, já te indico, sobre memória falsa, vários experimentos sobre memória falsa, e lá você vai entender mais ou menos o que isso quer dizer, tá? Mas assim, memória falsa ou não, independente da sua fé quanto a isso, o que vale é a importância dessa experiência para você. Talvez não tenha experiência nenhuma, ou você pode tirar algo importante disso, tá bom? Então, pessoal,
A importância do sonho, portanto, no trabalho, né, que eu realizo, que os analistas, psicólogos realizam, a importância do sonho, pessoal, não necessariamente é o sonho você dormindo, é a imagem que surge quando você está dormindo. Não é necessariamente esse som que surge quando você dorme, a sensação que surge quando você dorme, mas justamente o relato dele. Olha que interessante, né? Então, você está dizendo que a importância do sonho não é apenas o sonho em si? Sim, estou dizendo exatamente isso. A importância do sonho é o seu relato, tá? Então, o relato do sonho você vai colocar em palavras, porque você vai colocar em sentidos, em significados, em significações. Você vai tentar traduzir ele, você vai simbolizá-lo, e quando você faz isso, você vai trazer elementos muito importantes e às vezes você vai ser pego de surpresa. Sabe por quê? Você vai falar sem perceber palavras ambíguas. Pode ser que cause um xiste, pode ser que cause um constrangimento, dependendo de quem você esteja contando. Se for para o seu terapeuta, vai ser melhor ainda, porque isso vai trazer ali coisas fundamentais para a sua própria vida, tá? Para o seu modo de existir. Então, o sonho ele traz essa importância fundamental a partir do seu relato, tá bom? Mais uma pergunta aqui da Sabrina. E quando você nunca lembra dos sonhos, será porque você não lembra ou porque você não sonhou? Pois bem, quando a gente dorme e alguma coisa nos acorda ao longo da noite, às vezes nós lembramos do sonho, porque foi muito imediato. Porque nós não sonhamos, Sabrina, a noite toda, tá? Nós temos momentos, tá? Dizem que é o tal do sono REM. Põe no YouTube também, sono REM, no Google, REM, que tem a ver com o rápido movimento dos olhos, tá? Em que, olha a Bianca aqui com a gente, em que a gente percebe que a gente está sonhando. Então, Sabrina, a gente não lembra, mas a gente sonha, tá? Às vezes, nem sempre a gente precisa lembrar para o sonho ter importância, tá bom? Porque às vezes ele elabora enquanto você dorme alguns temas. A importância do sonho quando você lembra é o relato, mas nem sempre você vai lembrar, tá? Então, mas há uma atividade do sonho, sim, mesmo quando a gente não lembra. Às vezes a gente não lembra porque nosso corpo funciona dessa forma. Algumas pessoas lembram sempre dos sonhos, outras não lembram. Algumas pessoas nunca lembram, mas quando estão doentes, adoecidas, né, alguma questão, elas lembram de todos os sonhos, passam a sonhar, a lembrar de tudo, tá? Então vai depender muito de cada experiência, mas geralmente a gente sonha sim, mas a gente não lembra por motivos do ego, vamos colocar assim, tá bom, pessoal? Cadê aqui? Sonhar de estar no mesmo lugar que o marido sonha. Não entendi. Na mesma noite? Explica de novo. Estar no mesmo lugar que o marido sonha. É bem particular isso daí também. Mas eu não compreendi muito bem. Como é que você vai estar no mesmo lugar que o marido sonha? Ou ele sonhou e você está no lugar que ele sonhou, é isso? Bom, Sabrina falando que será que é porque eu estou constantemente acordada? Mesmo assim, às vezes um sono muito rápido, muito pequeno, você pode sonhar, tá? O sonho não tem relação cronológica. Às vezes você dorme 5 minutos e tem um sonho fantasioso, muito, né, extravagante, não tem questão, tá? Ter o mesmo sonho que o marido à noite. Ah, tá, é uma sincronicidade, né? Tem aí uma relação talvez de sincronicidade, né? Um desejo em comum, talvez, né? Em relação a duas pessoas sonhando a mesma coisa. Mas se cada um relatar o seu sonho, né, e vai relatar de forma diferente. É essa a questão, tá? É igual uma obra de arte. Eu posso ver uma obra de arte do seu lado e nós dois pegar um papel e caneta e cada um descrever aquela obra de arte. Cada um vai descrever de um jeito, mesmo que seja a mesma obra de arte, vamos colocar assim, né, entre aspas. Então, nunca é o mesmo sonho, tá bom? Por mais que pareça, o relato dele vai trazer algo ali de muito singular, viu? Enfim,
Não existe né, essa questão aí, né? Ah, nem a maior das simbioses é capaz de produzir relatos idênticos, tá? Até motivo até de atenção, né? Dá atenção se a simbiose está nesse nível. Pessoal, eu acho que é isso, tá? Vamos acabar aqui, o tempo está acabando, faltam 30 segundos. Vocês querem que eu volte? Eu posso voltar ao vivo. O que vocês acham? Sim ou não? Nós temos 10 segundos para responder. Eu encerro e volto e vocês voltam comigo. Tá bom? Mas esse aqui eu já vou encerrando e inicio um outro. Se vocês ficarem comigo, a gente continua. Senão a gente faz aí uma outra live, tá? Então eu vou voltar aqui, tá? Mas quem viu até aqui, acho que o conteúdo principal é esse aí, beleza? Fica aí então que eu vou entrar de novo. Até mais, pessoal. Nós trouxemos no vídeo anterior. Eu vou fazer um rapidíssimo resumo, tá? Nós vimos primeiro que nós temos o sono enquanto reparador do nosso organismo, tá? Uma restauração dos nossos órgãos, importante para a nossa saúde mental e para o descanso. Depois nós vimos que nem sempre a gente descansa quando dorme, ou seja, se nem sempre a gente descansa enquanto dorme, é porque há alguma atividade enquanto a gente dorme. Que atividade seria essa? Seria o próprio sonho. Então, o sonho, ele ao mesmo tempo que pode promover uma atividade que nem sempre você descansa, ele também tem a função de guardar o sono, porque ele inclui, tá, no sonho aqueles estímulos que te acordariam. Então, você sonha com aquilo que te acordaria e aí você não acorda, permanece dormindo. Mas é uma atividade, não é uma passividade, não é uma recepção de estímulos, mas é uma produção de estímulos. Então a gente produz estímulos quando estamos dormindo. Nós temos uma relação de produção de memória, de percepção, de visão, de sensação, né? Quando a gente dorme por meio do sonho. Então ele protege o sono e quando a gente interpreta, quando a gente relata o sonho para o outro, tá? Nós estamos produzindo a interpretação dos sonhos, porque a linguagem é fundamental quando nós falamos do sonho, pois é parecido quando a gente fala de uma obra de arte. A gente interpreta a arte, mas na verdade é a arte interpretando a gente. Bom, Luma está perguntando aqui, manda as perguntas aqui, pessoal. Vou ficar aqui mais 10 minutinhos. Luma está perguntando, Suziene, você está aqui ao vivo com a gente, Suziene. Luma está perguntando se todos os personagens dos nossos sonhos somos nós mesmos. Luma, isso é algo que diz respeito aí justamente ao relato do seu próprio sonho. O sonho, tudo é possível, tá? Você pode ser todos os personagens do seu sonho. Isso é até uma forma de interpretar. Vamos supor que você sonha com 3, 4 pessoas e aí você se coloca no lugar dessas 3, 4 pessoas e relata esse sonho de uma outra perspectiva. Até porque o sonho ele tem que ser relatado de várias perspectivas, não só de uma. Às vezes, quando alguém relata o sonho para mim, eu peço para que ela relata de novo com outras palavras, ou de um outro lugar, ou se colocando em um outro lugar, né, do próprio sonho. Tá? Pergunto sobre qual o afeto em determinada questão, mas o importante é pincelar, muitas vezes, uma ou duas palavras que aparecem no sonho. Então pode ser sim que você seja todas as pessoas do seu sonho, mas pode ser que não. Pode ser que aquela pessoa que você esteja sonhando seja uma representação daquela pessoa, tá? Não é aquela pessoa, ela não está lá, entre aspas, mas a sua representação daquela pessoa está lá. Então a importância simbólica do sonho tem a ver com isso, tá bom? Isso é muito interessante, Luma, porque às vezes a gente não sabe qual é a representação que nós temos do outro. E o sonho pode ser importante para revelar isso daí, tá? Porque às vezes a gente está na relação ruim com o outro e o sonho traz aí uma inversão. Quando os nossos sonhos se repetem por anos, e são sonhos que nos assustam, sonhos ruins,
O Freud, ele fala que os sonhos são a realização de um desejo. Aí você me diz que tem um sonho ruim. Bom, duas hipóteses, Rita. A primeira é que esse desejo é inaceitável. E muitas vezes esse desejo é inaceitável por você mesma. Mas o corpo simplesmente deseja. Ele não pede permissão para desejar. Ele deseja. A gente deseja. O desejo não depende das convenções sociais, não depende das instituições, não depende de uma aprovação do outro. O desejo é. Essa é a primeira hipótese, tá? Então, é a sua própria resistência ao sonho. Segundo lugar, é justamente uma exceção à teoria dos sonhos enquanto realização de um desejo, tá? No livro do Freud chamado Além do Princípio do Prazer, Rita, ele vai dizer o seguinte: por que será que, se os sonhos são realização de desejo, por que será que tem pessoas que têm sonhos recorrentes e ruins? E quando que Freud escreve isso, é o seguinte, Rita, ele escreve durante a guerra, tá? Quando estava rolando a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Quando ele escreve isso, ele vai perceber que o sonho, ele é aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Quando a gente estava antes, que o sonho ele tem uma força vital em que as pessoas que estavam na guerra tinham vários traumas e sintomas quanto a isso. Elas sonhavam com aquelas memórias, lembranças ruins, muito ruins, mas não paravam de sonhar, tá? Existem várias interpretações para isso. Às vezes a pessoa acordava e via que já não estava mais na guerra, era um alívio. Isso é meio esquisito, mas tem uma importância mental, tá? Às vezes você sonhar e acordar e ver que não está naquele sonho é importante. É importante para a saúde. Importante até para dar alguns novos valores. Então, tá? Isso é um primeiro pincelada muito modesta. Segundo ponto que o Freud traz é que muitas vezes, Rita, um sonho ruim ele tem relação aí com uma elaboração. Então, por que a gente repete, né? Se é ruim? Às vezes a gente repete para produzir novos sentidos ou porque é uma marca que talvez a cicatriz abre vez ou outra, tá? E é uma dimensão aí que nós não nos aproximamos, ou é uma dimensão traumática, ou uma dimensão que diz respeito à nossa constituição, à nossa organização, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você sonha que, sei lá, tem pessoas querendo invadir a sua casa. Estou aqui, o exercício da imaginação, tá, Rita? Não me levem a sério. Então, pessoas invadindo a sua casa e você nem sempre sonha, mas às vezes esse sonho é angustiante, isso te faz mal. Mas por que isso repete tanto? Às vezes tem a ver com momentos da sua vida em que você se expõe, ou você se expôs mais do que você queria, ou que, né, pessoas invadindo a sua casa é como se fosse o seu corpo, o seu ego, sua vida. Tá? Eu estou inventando, tá, pessoal? O exercício da imaginação, e aí você tem esse sonho ruim de novo, quando você acorda, você lembra, não foi bom, tá? E aí fica a dica para você lidar com a sua intimidade, lidar com essa exposição, ou lidar com esse ego que talvez evite o outro. Enfim, eu estou inventando aqui, tá, uma série de interpretações, um exemplo, né, fictício, para trazer ali por que às vezes repete, tá, um sonho, por que repete um sonho e ele é ruim. Então ele pode ter a ver aí com uma elaboração, ele pode estar ali mandando uma mensagem que você ainda não leu sobre a sua própria vida, o seu corpo, sua constituição, tá? Então é importante que talvez relate esse sonho, tá? E a cada vez que você relatar esse sonho, Rita, você vai ver que vai ser um relato diferente, com um elemento novo. E aí você precisa relatar, pessoal. Tem que relatar o sonho para ver a interpretação, tá? O importante do sonho é falar sobre ele, não é o sonho quando a gente dorme. Então,
você vai ver que quando você relata, vai ter um elemento que você vai poder elaborar, você vai pincelar algo ali nesse sonho, que você vai começar a criar sentido, tá? E necessariamente, quando a gente cria algum sentido, a gente muda a nossa posição em relação àquilo, tá? Produzir um novo sentido, tá? Então, eu tenho uma relação em que o relacionamento para mim tem esse sentido. E aí, às vezes um sonho ele aparece de outro jeito. E aí o relacionamento começa a ter um outro sentido, né? Então, tem essas questões aí que podem estar se repetindo, tá? Não estou querendo aqui trazer diagnóstico, interpretações, dizer quem você é, isso não existe. O relato do sonho é muito particular. O que eu estou tentando trazer são pistas para que a gente entenda o que significa as chaves de interpretação de um sonho, tá? Sim, o sonho é exatamente isso, é uma mensagem do inconsciente, tá? O inconsciente, pessoal, não é um lugar obscuro, sombrio, apagado, tá? O inconsciente ele diz respeito aí à nossa relação com a vida que nem sempre a gente percebe, mas ele é um lugar de funcionamento, vamos colocar assim, tá? O inconsciente ele continua funcionando mesmo quando a gente dorme. Por isso que a gente às vezes acorda cansado, porque há algo em nós que não para, é uma atividade constante, tá bom? E às vezes nosso corpo percebe, sente coisas que a nossa percepção deixa passar batido e aí às vezes vem no sonho, porque o nosso corpo é danado, o bichinho é travesso, ele não deixa passar muita coisa não, às vezes vem no sonho. Grande Daniel, você aqui, que honra, Daniel aqui conosco, viu? Pessoal, essa era a rodada que eu queria fazer com vocês, de tirar dúvidas do primeiro momento que nós tivemos aqui na live sobre o sono. Olha, Juliana aqui com a gente agora também. O inconsciente é tão misterioso. Olha, ele é misterioso e não é, tá? Sabe por quê? Porque às vezes o inconsciente ele também tem traços corporais e o outro vê em você algo tão claro, tão nítido que às vezes só você não percebe ou não assume ou nega, tá? Então o inconsciente ele é misterioso, mas também tem ali a sua face bem superficial, no sentido de superfície, de estar à mostra, tá? Mas não suportamos ver em nós mesmos. Então o inconsciente ele é tudo em que nós vivemos de experiência no mundo, inclusive lembranças e desejos. Então, e o inconsciente ele não reconhece moral, regras. A lei do inconsciente tem nada a ver com a nossa lei, com as nossas regras, e ele funciona de um outro jeito, tá? A sexualidade, às vezes a sexualidade, né, para algumas pessoas é misteriosa. Só que para quem está de fora é tão claro a sua relação com a sexualidade, né? Então fica aí, por exemplo, esse exemplo para a gente conseguir mais ou menos ver que o inconsciente não é um lugar obscuro, tá? O inconsciente ele é um funcionamento, ele é um pensamento que pensa em nós, que nem sempre nós dominamos, porque nós queremos dominar tudo que há de relação nossa com o outro, nossas intenções, mas às vezes nós percebemos que nós somos muito mais do que aquilo que a gente quer mostrar, tá bom? Então o inconsciente é isso, tá? O inconsciente não é um lugar, não é algo sombrio, não é um lugar inacessível e não é simplesmente dormir. Estou dormindo, estou inconsciente. Não, o inconsciente é um pensamento. O mesmo pensamento que nós temos agora, acordados, nós dormimos e continuamos pensando. Por isso que a gente sonha. Porque quando a gente pensa dormindo, é o inconsciente agindo, funcionando ainda, tá? Se nós parássemos de pensar quando a gente dormisse, todo sono seria reparador. E se a gente parasse de pensar em quando a gente dormisse, a gente não teria sonho nenhum, tá? Então, esse pensamento que pensa em nós, tá? Essa força do corpo, da memória, da linguagem, das palavras, do desejo, continua mesmo dormindo. E é por isso que Freud vai dizer: é muito importante o sonho, pois não é um pensamento que vem de fora, estimulado pelo outro, estimulado pelo mundo,
mas é um pensamento produzido, inédito, criado por você. Pessoal, espero que eu tenha sintetizado de novo um pouco a teoria dos sonhos aqui para vocês. Não é algo muito simples, requer prática. Anotem, façam às vezes o exercício. Eu tive uma professora que ela anotava todos os sonhos dela desde a adolescência. E quando ela voltava para os sonhos, ela via coisas que hoje fazem sentido e na época não fazia sentido nenhum para ela, se via de uma outra forma, tá? Ao mesmo tempo que tem gente que começa a anotar os sonhos e começa a se angustiar, ou seja, o sonho tem sim uma força que diz sobre nós mesmos, mas é uma força nossa, tá? Não necessariamente precisamos recuar. O sonho, caso você não esteja em análise ou em terapia, relatar o sonho é uma experiência muito interessante, tá? Contar o sonho ao outro, mas há um risco aí de você escapulir e falar mais do que você queria, porque o sonho é exatamente isso. Ele traz ali algo do inconsciente. Então, vale a pena a experiência do relato do sonho, pois a importância do sonho é o seu relato. Não deixe o sonho se apagar simplesmente. Parece até frase de livro de supermercado, né? Não deixe o seu sonho se apagar. Mas é um pouco isso, assim. Se você puder falar do seu sonho no sentido de produzir aí um novo sentido, tá? Queria ter anotado os números quando sonhei que tinha ganhado na Mega. Olha só, tá vendo? Se sonhos premonitórios fossem de fato premonitórios, nós teríamos vários ganhadores de Mega Sena baseados aí na interpretação do sonho. Bom, pessoal, agradeço pela presença de vocês. Fico sempre muito feliz de falar sobre esses assuntos, compartilhar, porque quando eu falo, eu aprendo sobre o que eu estou falando. Não acho que eu sei tudo o que eu disse, algumas coisas eu fui descobrindo enquanto eu falava. A gente vai criando associações e vai respondendo e a gente vai também se ouvindo, tá? Quando eu falo aqui também é quase que uma forma de eu me interpretar, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa live. Essa live nós acabamos dividindo em duas, né? Porque essa ficou bloco de dúvidas, mas a outra eu salvei, vou colocar no meu YouTube, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição também para tirar novas dúvidas de vocês. Enviem, gente, nós que produzimos conteúdo no Instagram, é muito importante que vocês enviem nossos material para amigos, colegas, familiares, curtir o nosso conteúdo, porque é a única forma de valorização que a gente tem para o Instagram manter ali o nosso perfil funcionando em pleno vapor, tá? Eu peço então que curtam, compartilhem material e conteúdo, sigam a gente, tá? Não só eu, mas todos os colegas empreendedores que produzem conteúdo aí no Instagram e no YouTube. Quem não tem eu no YouTube é Psicologia e a Vida Cotidiana, o nome do meu canal no YouTube, Psicologia e a Vida Cotidiana. E no domingo, às 8 horas da manhã, também vai ao ar uma entrevista que eu dei ao Fala Amanhã, tá? Na TV Vitória, sobre as crianças nessa pandemia. Então, domingo, 8 horas da manhã, eu vou estar lá na TV Vitória falando um pouco numa entrevista sobre esse assunto, que pretendo depois pegar o conteúdo e colocar lá no meu YouTube. Pessoal, muitíssimo obrigado mais uma vez. Fico feliz de estar com vocês. Próximo tema de live eu ainda não sei o que será, mas fico aí à disposição para vocês enviarem. Me pediram para falar sobre a importância do não, talvez seja aí um tema muito legal para a gente estar abordando. Um forte abraço, virtual à distância, mas não menos real e sincero. Pessoal, tchau, tchau e até mais.